Acompanhe na sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, versículo 1 a seguir. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. No versículo 2 que nós lemos, nós aprendemos aqui que Deus disse para a nação de Israel que estava onde? No Egito, há 400 anos, no Egito, escrava, humilhada. Deus então levanta um libertador, Moisés. Deus envia as pragas, as 10 pragas, todos conhecem. E aqui no capítulo 12 que nós vamos ler, Deus está enviando a 10ª praga para vir sobre os egípcios. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. E Deus, ele vai instituir então uma festa chamada Páscoa, para que a saída do povo de Israel do Egito ficasse marcada para todo sempre. Aqui no versículo que nós lemos, o 2, diz que na Páscoa, no dia da celebração dessa festa, que seria no dia 14 do mês de Abibe, iria começar um novo ano. Se você não sabe, você vai saber agora. Em Israel eles têm 2 calendários: o calendário normal e o calendário religioso. Aonde é que começou esse calendário religioso? Aqui, na instituição da Páscoa, pelo próprio Deus. O versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês agora que vai iniciar o ano religioso, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, das pessoas, conforme o comer de cada um, porque uns comem mais e outros menos. Fareis a conta para o cordeiro. Verso 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. Quanto tempo que o cordeiro tinha que estar guardado? 4 dias. Do dia 10 ao dia 14 tinha que se separar o cordeiro, e o cordeiro ia ficar ali observado pela família durante 4 dias. A família está observando o cordeiro que foi separado. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. É assim que diz na sua Bíblia? À tarde. Preste bem atenção que isso aqui vai se cumprir de maneira fantástica em Jesus, porque Jesus virou à tarde, às 3 da tarde, no mesmo horário que o cordeiro deveria ser sacrificado. A Bíblia diz lá em Apocalipse 13:8, o cordeiro de Deus que foi separado, ou que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13:8 diz que Jesus foi separado para ser sacrificado antes da fundação do mundo. Dizem os rabinos que da criação até a morte de Jesus foram 4.000 anos. 4.000 anos. Engraçado que o cordeiro era separado no dia 10 e sacrificado no dia 14. 4 dias depois. Um dia para Deus como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. Jesus foi separado 4.000 anos antes para ser sacrificado então há 2.000 anos atrás. A leitura continua, verso 7: e tomarão sangue, pô-lo em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem a Páscoa, que comerem o cordeiro. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, a comerão. Note que tinha que comer o que na Páscoa? Carne, erva amarga, pão sem fermento. O que a gente não come hoje? Carne. A gente come chocolate em vez de ervas amargas, e a gente come a columba pascual, que tem muito fermento. Você viu que mudaram tudo? O que está por trás disso? Quem é que tenta tirar o foco da mensagem da Páscoa, do sacrifício de Jesus? Vamos continuar. Verso 9: não comereis dela nada cru, da Páscoa, da carne do cordeiro, nem cozido em água, senão assado no fogo, simbolizando o sofrimento de Jesus. A cabeça, os pés e a fressura, tem que comer tudo. A cabeça, os pés e a fressura. Não pode ficar nada do cordeiro. Sabe o que é isso? Eu não posso aceitar Jesus pela metade. Eu não posso servir Jesus pela metade. Eu não posso pegar só um pedacinho do evangelho. Ou eu pego tudo, ou não tem negócio.
ou eu como todo o cordeiro, ou eu não como nada do cordeiro. Verso 10: e nada dele deixarei até pela manhã, ou seja, vai ter que comer tudo, até amanhecer o dia não pode ficar nada. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Pessá de Adonai. O que é Pessá? Páscoa. Pessá é hebraico, e a tradução literal é pular por cima, saltar por sobre. Este é o significado da Páscoa. Por quê? Quando o anjo da morte viesse à meia-noite para matar todos os primogênitos, os primeiros filhos, tanto de homens quanto de animais, aonde houvesse a marca do sangue do cordeiro na porta, no umbral da porta, na verga da porta, o anjo ia pular por Pessá, pular por cima, saltar por sobre. Então só receberia o livramento quem tivesse a marca do sangue. Se na casa tivesse a marca do sangue do cordeiro, naquela casa não teria morte. Se não tivesse a marca do sangue, naquela casa teria morte. Nós somos livrados, livres, pelo sangue do cordeiro. Ok, lemos e eu creio que ficou bem claro para você. Isso aconteceu 1445 anos antes de Cristo, e se cumpriu piamente em Jesus Cristo, porque Jesus foi sacrificado no dia 14 do mês de Abib, há 2000 anos atrás, na mesma data da Páscoa. Por quê? Porque ele é o Cordeiro Pascual. Assim como o cordeiro deveria ficar 4 ou 5 dias sendo observado pela família antes de ser sacrificado, separado no dia 10 para ser sacrificado no dia 14, a família tinha 4 dias para procurar defeito no cordeiro. Se o cordeiro tivesse um machucado, tivesse um defeito de nascença, aquele cordeiro não serviria para o sacrifício. Assim como o cordeiro ficou, aqui no texto que nós lemos, 4 dias sendo observado, Jesus entrou em Jerusalém 4 dias antes da Páscoa, e ele foi observado por todos, mas não acharam nele pecado. Não acharam nele pecado. Pilatos disse 3 vezes: eu não vejo culpa neste homem, eu não vejo pecado neste homem. Por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus, sem defeito, sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Mandaram para Herodes, Herodes também não viu nada nele, e Jesus foi morto injustamente. Não acharam defeito em Jesus, não acharam pecado em Jesus. Essa é a Páscoa bíblica. Só que agora nós temos um contraste aqui entre a Páscoa bíblica e a Páscoa religiosa, cultural e comercial. É bem diferente, não é? É bem diferente. Então nós vamos tentar aprender um pouquinho aqui sobre isso. Quem tem internet em casa? Vai no Google e coloque lá Páscoa. O que vai aparecer é isso aqui, ó. É ovo de chocolate e coelho. Páscoa, só vai aparecer isso. Mas espera aí, não mudaram alguma coisa? Na Bíblia, Páscoa é cordeiro, é sangue, é erva amarga, é sacrifício, é livramento. Aí a gente vai para o Google, Páscoa é isso aqui. Por quê? Já se perguntaram? Vamos continuar então? Primeiro, o que é a Páscoa? Qual o seu significado? Devem os cristãos comemorá-la hoje? Quais os elementos simbolizavam a Páscoa bíblica e o seu significado? Quais elementos simbolizam a Páscoa religiosa, cultural e comercial e o seu significado? E como os cristãos devem se comportar diante da moderna celebração da Páscoa? Vamos aprender? Tudo que eu vou passar para você aqui, querido, são informações que você pode pesquisar, que você não precisa acreditar só no que eu vou falar para você. Você pode pesquisar, tirar suas dúvidas. Se você tem internet, ali você vai achar tudo que você precisa saber. Vai para a Bíblia, tá bom? O que é a Páscoa? A Páscoa é o memorial bíblico narrado em Êxodo 12, que nós lemos, que consistia numa refeição cerimonial realizada obedecendo diversas regras. A palavra Páscoa significa passagem, do hebraico Pessá, ou pular por cima, saltar por sobre, como eu disse antes, pois marca a passagem do anjo do Senhor, trazendo juízo sobre os inimigos de Israel e assim libertando-os da escravidão. Qual o seu significado? Olha só que interessante: a execução do juízo de Deus sobre os inimigos de Israel. Deus havia mandado 9 pragas para que
os egípcios pudessem libertar a nação de Israel, que estava há 400 anos escrava naquele lugar. Veio 9 pragas e o faraó endurecia o seu coração, ele não deixava o povo ir. Agora vem a última praga, a derradeira praga, a morte dos primogênitos. Êxodo 12:12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primeiros filhos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Quantos deuses os egípcios acreditavam? Dezenas, vários deuses. O Deus de Israel mostrou para eles que Ele é o único Deus. Cada uma das pragas que Deus enviava sobre eles, Deus estava desafiando um dos seus deuses. Eles não podem livrar vocês, eles não podem fazer nada por vocês. Eu sou o verdadeiro Deus. Qual o significado disso tudo? Qual o significado da Páscoa? Olha só, a libertação da escravidão egípcia. Esse é o significado da Páscoa. Êxodo 12:42 diz assim: esta noite se observará ao Senhor, porque nela tirou da terra do Egito. Ou seja, nessa noite Deus tirou o seu povo, a nação de Israel, de 400 anos de sofrimento no Egito. Outra questão: devem os cristãos comemorá-la hoje? Vamos entender. Eu não quero ser taxativo aqui de maneira nenhuma, eu só quero que você pense junto comigo. Vamos chegar a uma conclusão. A instituição da Páscoa foi exclusiva para a nação de Israel. Quem aqui é judeu? Tem algum judeu? Não, né? Nós todos somos gentios. A Bíblia divide o mundo em 2 tipos de povos: judeus e gentios. Ou você é judeu ou você é gentio. Êxodo capítulo 12, versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A congregação de... quem me ajuda? Congregação de Israel. Versículo 47: toda a congregação de Israel o fará. Verso 48: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Isso aqui é terrível. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nós não poderíamos comer a Páscoa judaica. Nós não poderíamos comer a Páscoa, a não ser que você fosse judeu. Se você quisesse como gentil comer a Páscoa naquela época, você tinha que se circuncidar. O homem deveria se circuncidar para que ele pudesse comer a Páscoa. De outra forma, ele não poderia comer a Páscoa. A Bíblia está dizendo: a Páscoa, o cordeiro, as ervas amargas, os pães asmos, ele não poderia comer a Páscoa de jeito nenhum. Devem os cristãos comemorá-la hoje? A pergunta continua. O que é a Páscoa para os cristãos hoje? Vamos lá. A instituição da ceia do Senhor deu-se exatamente no período da Páscoa, para demonstrar que uma havia de substituir a outra. Sabe o que a gente comemora quando nós celebramos a ceia do Senhor? Celebramos a Páscoa. Jesus disse lá em Lucas 22:8, olha só o que Jesus disse: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. Ou seja, Jesus deu a ordem para eles prepararem a Páscoa, a última celebração da Páscoa que Jesus participaria. No capítulo 22, versículo 14 ao 16: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, esta Pessá, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus celebrou a última Páscoa com os discípulos, depois nunca mais. Ele participou daquela ceia. A partir dali, aquele memorial deveria ser celebrado pelos seguidores de Jesus. Todo mês? Não. De 6 em 6 meses? Não. Anual? Não. O dia que o povo de Deus se reunisse. Nós celebramos a ceia, porque a ceia substituiu a Páscoa. Lucas 22, do 19 ao 20 diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus pegou o pão asmo que não tinha fermento, ele partiu o pão. Por quê? Ele disse assim, ó: assim como eu estou partindo este pão, o meu corpo também será partido por vocês. Jesus disse: esse pão simboliza o meu corpo, porque assim como esse pão não tem fermento, o meu corpo não tem pecado. Jesus era o Cordeiro perfeito de Deus, sem pecado. Outra pessoa não poderia ser sacrificada naquele dia, somente o Filho de Deus, porque ele não tem pecado. Agora isso aqui é muito importante, querido, você precisa entender isso aqui, ó. Em Cristo são cumpridos todos os símbolos apontados pela celebração da Páscoa, que agora ganha um novo sentido e deve ser celebrada de outra forma. Jesus, preste bem atenção nisso, Jesus, de Gênesis a Malaquias, o último livro do Velho Testamento, Jesus é apontado em todos os livros. Jesus é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Não existe como eu dizer para você: eu creio só no Novo Testamento e no Velho Testamento não. Não existe como, porque o Velho Testamento e o Novo Testamento é uma mensagem completa. O Novo, guarde isso aqui, ó, o Novo Testamento está oculto no Velho, e o Velho está revelado no Novo. A Bíblia é um livro só, 66 livros. Todos esses livros apontam para Jesus. Quando o homem pecou, Deus vai e conversa com o homem, diz que viria o castigo sobre ele, ele foi separado de Deus. Deus fala com a mulher, viria o castigo sobre ela, mas também viria a esperança. Deus disse: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Quando é que Jesus esmagou a cabeça da serpente? Na cruz. Porque na cruz ele recebeu o castigo de todos os nossos pecados, até o que você ainda vai cometer. Foram castigados em Jesus. Todos os nossos pecados foram castigados em Jesus. Em Cristo a Páscoa se cumpriu. Ela se cumpriu. Ela perdeu o seu significado veterotestamentário em Jesus, porque ela se cumpriu em Jesus. Ou seja, a corrida terminou em Jesus. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual, porque João Batista disse assim quando ele viu Jesus vindo: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A libertação do pecado é a verdadeira libertação, porque assim como o povo de Israel foram libertos do Egito, nós fomos libertos do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nossas vidas, porque nós somos libertos por Jesus. O sangue dele foi o suficiente. Jesus se torna o mediador entre Deus e os homens, e ninguém mais. Através da minha fé em Jesus eu sou salvo. Eu creio que Jesus fez tudo o que era necessário para eu herdar a vida eterna. Não é pelos meus méritos. Tem gente que diz: ah não, pastor, eu não mato, não roubo, sou fiel à minha esposa, sou um cara legal, eu não preciso da Bíblia, nem de Jesus, e nem desse negócio de ir na igreja. Porque eles acham que a salvação é pelos méritos. Os nossos méritos são uma tauba muito curta para atravessar o abismo da separação que há entre o homem e Deus. Somente a cruz pode ser a ponte que liga esse abismo. Somente Jesus. Amém? Não acho que você vai ser salvo porque você é bonzinho, porque você faz isso ou aquilo, ou porque você é bem visto na sociedade. É somente através do sangue de Cristo. Somente através do sangue de Cristo. Quais os elementos simbolizavam a Páscoa bíblica e seus significados? A Páscoa bíblica tinha por símbolo, a Páscoa bíblica nós vamos falar, primeiro o Cordeiro. O Cordeiro Pascual simbolizava Cristo e seu sacrifício. Verso 3 diz assim, ó, do capítulo 12 de Êxodo: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A Páscoa bíblica tinha por símbolo também os pães asmos, retratava a pressa com que Israel saiu do Egito. Eles não tiveram tempo de fazer pão levedado, levava muito tempo para o fermento subir, e eles estavam partindo às pressas. Naquela noite o faraó deixou o povo de Israel sair, porque ele viu que o seu filho estava morto. Ele disse: ó, sai depressa, eu não quero mais vocês aqui.
O fermento também é um símbolo da malícia e da maldade. 1 Coríntios 5, 7 e também verso 8. Ervas amargas. Naquela noite comerão ervas, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. As ervas amargas representam a amargura da escravidão do Egito. Simboliza o pecado, a amargura do pecado. O pecado é terrível, amado. Destrói vidas, pessoas, famílias, lares, saúde. É amargo de verdade. Quais os elementos que nós vemos na Páscoa hoje? Como eu disse, eu não quero ser taxativo. Pesquise, tá? Não creia só no que eu vou te dizer. Eu não estou dizendo que é pecado comer ovo de chocolate, nem ter coelhinho, não é. Mas eu não vi coelho botar ovo, nem de chocolate. Mas é a Páscoa pagã. Você pode tirar suas conclusões. A Páscoa religiosa, comercial e cultural. Olha só, Páscoa religiosa, comercial e cultural. Por que religiosa? Porque foi a religião que inventou. Querido, preste bem atenção nisso. Religião é o maior problema da face da terra. Que isso, pastor? Você não é religioso? Não. As pessoas têm imagem que o cristão é religioso, o crente é religioso, o pastor é religioso. Irmão, não. Deus não criou religião, muito menos Jesus. Não é uma igreja que vai te salvar, a placa da igreja. Ah, não, eu sou da igreja tal e eu só vou para o céu se eu for da igreja tal. Placa de igreja, se fosse tão bom assim, não ficava lá fora tomando sol e chuva, ficava aqui dentro no altar. É bom congregar? Claro que é. Eu preciso ser membro de uma igreja, eu preciso fazer parte de uma comunidade de fé, como nós fazemos parte aqui, a Primeira Igreja Batista. Isso é maravilhoso, porque nos reunimos, nos edificamos, ouvimos a palavra, temos um compromisso com a nossa igreja local. Isso é bom, é maravilhoso, mas não é somente a Igreja Batista que vai para o céu. É aqueles que creem em Jesus. Tem gente que não tem um templo como esse para se reunir, porque são perseguidos lá no Oriente Médio, na China, na Rússia. Se reúne em porão, debaixo de uma árvore. São salvos? Claro que são salvos. Creem em Jesus. Igreja não é as paredes. Quem é a igreja? Bate no peito assim. Eu sou a igreja. É essa igreja que vai subir. Essa aqui vai ficar. Louvado seja o nome de Jesus. A Páscoa religiosa, eu tenho aversão à religião, sinceramente. Comercial e cultural. Coelho, símbolo da fertilidade em todo o mundo pagão. O coelho da Páscoa provém da lebre sagrada da deusa Eastra. Pode pesquisar. Uma deusa germânica da primavera. O que é mais incrível é que a lebre ou o coelho era considerado por Deus um animal imundo. Está na Bíblia. Só você ler lá. Deuteronômio 14, 7. Porém estes não comereis. Dos que somente ruminam ou que tem a unha fendida, o camelo, a lebre e assim por diante. Você já viu aqui que é um animal impuro na Bíblia. Elementos da Páscoa religiosa: ovos. O ovo, como símbolo da vida e do renascimento, está presente em quase todas as religiões e culturas pagãs. Para os egípcios, o deus Ra nasceu de um ovo. Para os hindus, Brahma, que é o deus deles, surgiu de um ovo de ouro. E que depois, com a casca, fez o universo. Isso é para acabar. Para os chineses, Pan-Ku nasceu de um ovo cósmico. A Páscoa religiosa, comercial e cultural: chocolate. Enquanto as ervas amargas da Páscoa bíblica deveriam fazer lembrar o amargor da escravidão do Egito, a escravidão, o chocolate da Páscoa cultural e comercial tem sabor agradável. Inclusive, ao ser ingerido, aumenta a produção de serotonina, que é uma substância do cérebro que liga a sensação de prazer. Ou seja, de amargo não tem nada. É muito prazer. Não é verdade? Quem gosta de chocolate? Eu gosto. Aí você come assim, né? Aquelas 10 barras de chocolate e você fica saciado, né? Como os cristãos devem comportar diante da moderna celebração da Páscoa? Para responder esta pergunta, é necessário compreendermos quem está por detrás. 3 grupos promovem a Páscoa moderna. E eu vou encerrar aqui, 3 grupos: a religião, a cultura e o comércio. Então é cultural, amém? Faz parte da cultura, não tem problema nenhum. Mas não é a Páscoa pública. Foi uma forma de afastar as pessoas da verdadeira mensagem da Páscoa bíblica. E quem está por trás disso? Satanás. Quem que é o Deus desse século? Que cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam o Evangelho. É o diabo. Ele quer afastar as pessoas o máximo possível, para que elas não entendam a mensagem do Evangelho.
Irmão, você já notou como que é difícil orar? Já notou como é difícil ler a Bíblia? Você já notou como é difícil você deixar um filme que você está assistindo ali, que você gosta muito, e orar? Você viu como que é fácil ficar até 1h da manhã assistindo um filme que você gosta muito, e às vezes você não consegue tirar 15 minutos de oração? Você já viu como é muito fácil você assistir um programa até 1h da manhã? Que dia que você ficou até 1h da manhã orando? Eu também, serve para mim. Porque é difícil. Os principados e potestades não querem que nós oremos, não querem que nós conhecemos a Bíblia, porque a Bíblia diz em Oséias 4:6 que a única coisa que pode destruir o povo de Deus é a falta do conhecimento. Tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo, que roda, que pula, que profetiza, mas você bota uma Bíblia na mão dele e ele não sabe o que é a Bíblia. O que resolve? É o conhecimento da palavra de Deus. Tem gente que diz assim: não, pastor, mas a letra mata, o Espírito vivifica. Vai ler o texto da irmã, examinar qual que é a letra que mata. Não é o conhecimento. O conhecimento não mata ninguém. A letra que mata é a lei, mas o Espírito vivifica. O povo de Deus precisa examinar as Escrituras, porque Jesus diz, João 5,39: examinai as Escrituras, porque vocês julgam estar contido nela a vida eterna, e são elas que me testificam. A palavra de Deus nós precisamos conhecer, porque alguém vai chegar em você e vai dizer assim: ah, você é cristão, né? Então me mostra na Bíblia aí esse negócio de Jesus, eu quero que você prega para mim. Você precisa fazer isso, e para isso você precisa conhecer a palavra. É isso que nós fazemos nos pequenos grupos. Oramos, nos edificamos, compartilhamos a palavra. Quantas pessoas têm aprendido muito da Bíblia nos pequenos grupos? Eu convido você, participe de um pequeno grupo. Essa é a visão da igreja, pequenos grupos. Nos reunimos na semana em pequenos grupos, e no domingo os pequenos grupos se reúnem na igreja. Amém? Religião, cultura e comércio. Comércio. O maior interessado nessa Páscoa cultural, quem quer? Comércio. Gastam-se fortunas. Às vezes, se você deixar de pagar R$50 no ovo de chocolate, e você pegar R$50, comprar uma cestinha, e você visitar um bairro pobre da cidade e distribuir doce para as crianças, seria tão maravilhoso fazer isso. Mas o povo quer ovo de chocolate, e nós não conseguimos viver o amor cristão. Precisamos refletir sobre isso, amados. Jesus disse que nós seríamos conhecidos se nós nos amássemos como? Uns aos outros. Amor. É tão difícil ver isso hoje, irmãos. Nas igrejas, eu não estou falando nem lá fora, porque lá fora normal, mas nas igrejas é tão difícil a gente ver isso hoje. Esse amor altruísta, em detrimento daquilo que eu quero, para o bem do meu próximo. Deixar de fazer aquilo que me agrada, que me faz bem, para agradar aquele que às vezes nem gosta de mim. Páscoa é isso. É Jesus se sacrificando por nós. A Páscoa bíblica se cumpriu em Jesus. Qual é a Páscoa que nós agora biblicamente celebramos? A ceia do Senhor. Todo mês, uma vez por mês, nós celebramos a ceia do Senhor. O pão e o vinho. O pão simboliza o corpo de Jesus que foi moído, e o suco de uva, o seu sangue que foi vertido. É a nossa alegria. Ele venceu, Ele se sacrificou por nós. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós, pelos nossos pecados. Havia outra forma de sermos salvos? Não, se tivesse, Deus tinha feito. Mas Ele deu o que Ele tinha de mais precioso por nós. A pergunta é: como nós estamos respondendo isso hoje? Que tipo de compromisso você tem, em primeiro lugar, com o Senhor? Que tipo de compromisso você tem com a sua família? Que tipo de compromisso você tem com a sua congregação local? De que forma você tem mostrado esse compromisso, este amor? Nós precisamos fazer com que isso flua de nós, porque a fé sem obras é morta. Tiago disse: é só você me mostrar a sua fé sem as obras. Você não vai conseguir. Eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Se eu creio, eu pratico. Se eu creio, eu pratico. Se eu creio nessa mensagem, eu vivo para Jesus. Se eu creio nessa mensagem, eu renuncio tudo por Jesus. Mas o que vão pensar de mim, pastor, como foi pregado no domingo passado? O que a sociedade vai pensar de mim? Você está preocupado com o que vão pensar de você? Eu não. Estou preocupado com o que Jesus vai pensar de mim. É isso que eu estou preocupado. Porque
foi Ele que morreu por mim. Ele não se preocupou com o que iam pensar sobre Ele. Ele só se entregou, morreu por mim. Como é que eu vou ficar preocupado com o que vão pensar de mim? Quando você alcança uma grande vitória, o que dá vontade de fazer? Contar para todo mundo. Hoje você é salvo. Você precisa compartilhar isso. Amém? Jesus é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo.